tenho uma outra dúvida que é meio que assim, no universo principalmente dos carros aspirados, é assim, a primeira coisa que a pessoa fala, tem que taxar esse motor. Certo. Né? Usando uma gíria de época, um termo de época, né? Muito mais do que uma gíria, era o rebaixar cabeçote, né? Que o pessoal falava, esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo, até conversando com o Fernando bastante lá na oficina, a taxa de compressão ela não faz um bem danado para o motor. Né? Uhum. Até que ponto até que ponto uma taxa maior é vantajosa para um motor de performance, até que ponto não? Como é que você vê um pouco essa parte de taxa de compressão em motor? É um assunto também bastante polêmico, porque cada um acaba com o tempo chegando às suas conclusões do que é melhor para si, né? Então a gente vê em circuito pessoas rodando o motor com 15, 16 de taxa até, né? Sim. E outros com 12,5, né? E ambos têm lá o seu sucesso, né? Poxa, mas, né? Então é um assunto polêmico, mas eu vou dar o meu ponto de vista, né? Vamos lá. Lembra que eu comentei que existem os modelos de combustão, né, do combustível? Quando você vai fazer uma simulação, você precisa ter esse modelo, a forma como as reações químicas do combustível acontecem. E aí eu vou falar um negócio assim que você vai se assustar, cara. Vamos falar de Otto, né? A partir do momento que você libera energia, o spark, né, a vela da ignição, até aquilo começar a liberar energia de verdade, acontece umas 150, 180 transformações químicas ali numa fração de segundo muito pequena. Uma coisa que se transforma em outra, que vira outra, que oxida. Cara, uma sequência de eventos físico-químicos ali. Aí quando chega no final, agora vai liberar energia, né? Esse processo precisa de energia. Uma das fontes de energia é o momento da compressão, né? Então o motor vai lá, vai comprimir o ar, ele vai subir a temperatura, ele admite o ar na temperatura ambiente, na hora que chega lá em cima o pistão já está a 400 graus. Mas ganha temperatura assim que é muito rápido. O diesel chega a 700 graus. Na hora que o pistão sobe, o ar que estava a 20 chega a essa temperatura altíssima. Então a compressão ela fornece energia para esse processo que eu te falei, né, da preliminar antes de o combustível começar a liberar energia de fato, né? E uma das maneiras de você elevar essa temperatura, ou seja, colocar mais energia para esse processo acontecer, é a taxa de compressão. Então é fato, aumentou a taxa, você já percebe o rendimento térmico da máquina melhorar. Ela vai liberar mais calor ali e vai ter potência. Isso aí dá para fazer o teste que você quiser, né? Aumentou a taxa, o motor, né, melhora, ele te entrega ali uma melhora de performance. Só que é o seguinte, se você pega um motor que ele tem uma faixa de potência muito ampla, ou seja, um motor que trabalha com giro muito alto, né, motor 2 tempos mesmo detesta a taxa elevada, né? Ou seja, lá em altas rotações o motor já está asmático, você vê que ele gera potência pela frequência dele, a alta rotação, e não por torque, né? Só que ele está girando muito, ele está entregando potência, né? Então, uma taxa elevada começa a querer amarrar o motor, né? Uma taxa elevada, os esforços mecânicos, atrito ali é aumentado. E o motor está com alta frequência, ele já começa, ele amarra, ele não gira mais. Então, eu já montei motor 2 tempos com taxas absurdas. Ele tinha uma entrega em baixa, média rotação muito boa. Mas depois ele amarrava, ele não girava, né? Porque o esforço da compressão era tão grande que o motor prendia. E eu comecei a perceber que o motor mais solto era melhor, né? Eu conseguia fazer os efeitos da sobrealimentação dele, né? Por conta das dinâmicas dos gases, né? Que eu já expliquei num vídeo, né? Porque se você pensar bem, TK, quando você tem o volume do deslocamento do pistão mais o volume da câmara, o volume que tem total dentro do motor são os dois. Se você diminuir a taxa, você está aumentando o volume da câmara, então você está colocando mais energia ali dentro. Se você pressurizar isso daí, num volume maior, você tem mais energia ali dentro. Então imagina, por exemplo, num motor que usa combustível super poderoso, né, nitrometano. Um volume que você põe aí a mais é uma chance de você
ele praticamente não precisa do ar, né? Ele sozinho, super oxigenado, consegue liberar energia, né? Então, às vezes você tem um volume maior ali somando cilindro e câmera, você pode extrair até mais potência, né? Sim. Com uma faixa de segurança. Falando de faixa de segurança, quando você põe um motor muito taxado, a sua janela de tuning fica muito apertada. Uma vacilada que dá um equipamento que dá um sinal de rotação errado, de posição errada, dá uma beliscada no motor, quebra a canaleta, né? Então, para o Tanner fica difícil, a janela para ele poder ajustar a ignição fica muito apertada. Ao passo que se você tem uma taxa mais baixa, você tem uma janela mais ampla para você perceber os efeitos que vai ter na potência do motor em função do avanço de ignição que você põe. Quer tirar mais potência? Põe taxa, mas também você tem que saber o que está fazendo. Começa a ficar arriscado, né? As pressões começam a subir demais dentro do motor. Cilindro, né? E aí você tem limitações mecânicas, tanto pistão, canaleta de anel, junta de cabeçote, enfim, você começa a entrar num nível assim de delicadeza que tem que ter coragem. Então, assim, no final eu acabo achando que é melhor você entrar numa região mais segura, fazer o motor trazer a potência que você precisa, né? E usar ele com sucesso. Não ficar aqui, né? Na tampa ali, esmagando o motor e tendo durabilidade reduzida e até risco de quebra, né? Que eu acho que esse é um dos maiores segredos de motor preparado, não é conseguir fazer o motor potente. É conseguir fazer o motor potente que tenha durabilidade. E no caso, que ganhe corrida, né? Assim, sim. Do tipo, eu acho que nenhum preparador fica satisfeito de ver um motor quebrando, né? De forma alguma. Entendeu? Então, nem o cliente. Nem o cliente, muito menos, né? Me conta um pouquinho, falando sobre o universo de alta performance, como é que foi teu envolvimento com as provas de arrancada, assim, como é que começou? Cara, Então, assim, essa turma que eu te falei lá, que eu conhecia desde pequeno... Seus vizinhos? Os vizinhos. Só um parênteses, desculpa, antes que eu esqueça. Murilão, veio 10 cavalos na S1000RR no processo de amaciamento. Só porque fez o processo de amaciamento, né? Imagina. Percentualmente, né? Imagina. Só tirar 10 cavalos no motor desse de alta performance, de 200 cavalos, esse é aquele tipo de amaciamento que eu te falei. A preocupação não é se o motor vai travar, é extrair o máximo dele. Entendeu? Ele fez o anel assentar bem, né? Do jeito certo, sem agredir ele, no tempo certo. Na hora que ele assentou, aí aparece essa potência aí. Louco, né? Legal demais. Viu, você estava contando dos teus vizinhos? Aí em 98 eu fiquei sabendo que existia Interlagos arrancada, né? E eles iam lá. Eu falei, eu vou também. Cara, 4 horas de transporte, ônibus, metrô, ônibus de novo, não sei o quê. Eu comecei a assistir todas as etapas. Todas eu ia, de busão. 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Madrugava, né? E aí, aquela sensação que eu falei para você que eu tenho saudade, né? A primeira vez que eu cheguei, primeira vez na minha vida que eu vi a arrancada, eu cheguei e fui na arquibancada, já entrei, já subi na arquibancada. Sim. Quando eu subi a escada, que eu cheguei na reta, subiu um Gol. Escapamento desse tamanho, né? Na época, Weber, né? Um barulho, cara. Eu falei, não é possível. A lágrima juntou no queixo aqui. Cara, que saudade disso, cara. Dessa lágrima que juntou no queixo. Era extremamente emocionante, porque aquilo ali é aquilo que meu pai falou um dia para mim. Quando você era pequeno, você pegava o seu velotrol, o seu andador, você saía derrubando tudo que tinha pela frente, né? Aquela coisa forte, emocionante, extrema, né? E aí quando eu vi aqueles carros subindo, eu falei, isso aqui é extremo, né? E me emocionei. E aí eu era aquele da arquibancada, TK, como você foi um dia, né? Nessa mesma época que você estava lá. E eu fiquei muito tempo na arquibancada, né, cara? E aí, certo dia, eu conheci uma pessoa, no qual eu sou muito grato, né? Pela oportunidade de eu passar para o lado de dentro, né? Eu fui comprar um óculos uma vez que eu precisava,
E aí, quem me atendeu foi uma pessoa. Aí um dia eu encontrei essa pessoa lá no autódromo. Falei, aqui que vai o dinheiro dos óculos, né? Pronto, e ele tinha um carro de arrancada, né? Um Gol Super, né? Na época, né? E foi aí que eu me aproximei, passei pro lado de dentro. E aí tive a oportunidade, depois de um tempo, conhecer o Léo Borges, né? Que tinha uma oficina, né? Que você conheceu aqui, o Léo Borges. E aí eu convivi muito tempo com ele. E, cara, eu saía da empresa e ia pra oficina. E a gente respirava isso, né? Cada peça, cada componente, a gente conversava muito e fazia, experimentava e testava e tinha muito sucesso, né? Fazia umas coisas muito legais junto com os meninos, né? Que trabalhava com ele, pessoas assim fantásticas, né? Que eu tenho um grande apreço. E fiquei muito tempo acompanhando o trabalho dele, né? E aí eu já ia para as pistas, né? Não ia só para Interlagos, ia para várias outras, né? Curitiba, Força Livre, né? Não perdia uma, né? Passava aqueles finais de semana, 3 dias sem tomar banho, né? Comendo miojo, essas coisas todas assim. A gente gostava, era animal, né? Aquela aura que tinha ali em Curitiba era muito louco. Voltava destruído, fedido, mas muito realizado, né? De ter visto de perto aquele evento que era bacana em Curitiba, né? E aí, depois eu resolvi montar um carro, né? E o Léo também, né? E aí eu conheci o Caio da Space Tech, né? E fui muito feliz, ainda sou feliz, né? Meu carro está com ele lá para fazer revisão. Profissional extremamente competente, gosta muito do que faz, come com farinha mesmo, um assunto arrancado, muito esperto, né? Recomendo todo mundo que pudesse se aproximar dele, muito humilde, né? Um cara muito centrado. Tem tido grandes resultados, né? Muito humilde, assim, quando não sabe, não sabe, quando sabe ele explica, compartilha, e aí eu continuo próximo da arrancada graças a pessoas como ele, aí, que dá a oportunidade de eu entrar na oficina, conversar tecnicamente, ele divide problema às vezes, né? A gente troca ideia, troca figurinha, e é um clima super amistoso, né? Então eu tive a sorte de ter encontrado pessoas que permitiram eu sair do lado da arquibancada e estar do lado de dentro, de perto, vendo, ajudando, né? Às vezes tem coisas de fora, precisa interagir. Por exemplo, eu tenho contato com o pessoal da Precision, né? Recentemente a gente desenvolveu um turbo muito específico, com coisas muito interessantes, né? Graças a essa proximidade. Então eu participo na medida do possível, né? Com esses amigos da arrancada aí, sempre tentando trazer melhores resultados aí pros amigos. Olha que legal, é como mundo dá volta, né, cara? E você vê hoje o Caio e a Space Tech são talvez uma das principais oficinas hoje quando a gente fala de... com certeza. Eu ia falar de tração dianteira, mas ele faz também, né? Os Chevettes lá, os TT, né? Os Chevettes estão muito fortes, bonito, né? De ver, muito bem mesmo, né? Tração dianteira pro Caio já tranquilo, né? Tem vários resultados aí, assim, muito bons, né? Coleciona troféus, né? E há pouco tempo ele iniciou um novo desafio aí nos traseira e, cara, me surpreendeu. De cara já trouxe muito resultado, né? Já se deu muito bem. Mas isso é graças a um negócio que o Fê ensina muito pra gente, né? Muita coisa do Fernando, né? Nem tanto pelo estudo ou pela inteligência. Todos eles fazem isso muito bem, mas só isso não basta. Só teoria não resolve o problema. Trabalho. Você pega na mão do cara, você fala, pô, o cara trabalha. Né? A mão do cara toda é áspera, né? Você vê que o cara... E o Fê, muita coisa que ele conseguiu com muito trabalho. Muito trabalho, muito teste, exatamente. Né? TEL mais Horus, né? Teoria vem de Tel mais Horus, né? Que é ver além, Horus de oráculo, né? Ver além. Então a teoria ela permite você enxergar além, né? Mas isso é uma parte da história. Outra parte é você pegar isso e tentar aplicar, né? E esses caras fazem isso muito bem. O trabalho árduo deles permite que na prática eles ganhem muito conhecimento, e eu tenho o maior respeito por isso, porque eles são professores para mim também. Legal. O que você tem visto assim hoje dentro da arrancada de grandes desafios? Hoje qual está sendo assim na tua convivência? O que você tem visto assim? Cara, eu
Eu percebo que a arrancada ela vem crescendo, né? De um tempo, eu comecei a acompanhar desde 98, né? Ela vem melhorando em muitos aspectos, mas eu acho que a passos curtos, não tão largos como poderia ser, né? Talvez um tipo de união entre todas as partes, né, que está relacionada à arrancada. Estou falando assim de federação, de donos de autódromo, de fabricante de componente, de preparadores, talvez uma coisa assim, um nível de organização estratégica, pensando no futuro da categoria, como acelerar a evolução. Uma união, eu acho que seria bem-vinda. Tem, mas talvez não como deveria ser, né? Muito... Se tem uma regra que afeta um, mas é bom para todos, aquele um não vai aceitar, enfim, coisas assim que eu já observei, né? Então acho que tinha que ter um nível de organização mais inteligente, né, para o progresso. Uma coisa que eu acho que tá complicado hoje, não só para arrancada, mas para outras coisas também, outras profissões, outros negócios, é mão de obra. Mão de obra tem sido um problema sério, né? O jovem entusiasmado que procura ter uma curva de aprendizado rápida, que desenvolve a visão sistêmica ali do que é um processo de montagem, adaptação, preparação para a corrida, acompanhar a corrida, coletar dados ali para poder organizar e suportar o preparador. O preparador ele tem que se concentrar no que ele tem que fazer e tudo em volta tem que estar acontecendo muito bem, certinho, do jeito que foi determinado. Cara, a mão de obra hoje está muito difícil, né? Diferente de muito tempo atrás, que esses caras que hoje são preparadores eram meninos assim com muita gana, muita paixão, muito interesse, muito esforço para aprender a se tornar profissional o quanto antes possível para se realizar, né? Hoje acho que falta um pouco disso aí de uma molecada nova, né? Eles que me perdoem, mas essa é a percepção que a gente está tendo aí, né? De uma dificuldade com mão de obra, né? E, cara, aí a arrancada, hoje em dia, para ela atingir nível de profissionalismo, ela precisa do comprometimento de cada elemento ali na equipe, né? Cada um fazer o seu papel muito bem feito, né? Para o preparador se concentrar num nível de intelecto assim, mais avançado, que só ele sabe ali, né? O que ele passa ali naquele furdunço todo, no tempo corrido, tudo tem que estar funcionando muito bem, né? Outra coisa, TK, que eu estava falando da evolução, e aí qualidade de componentes nacionais, cara. Isso é uma coisa que eu acho que precisaria melhorar. Os fabricantes de componentes que me perdoem, mas é muito comum a gente comprar as peças e elas não montam, ou elas falham prematuramente, ou você mede uma, ela está com uma medida, mede outra, está com outra medida, sabe? Então, assim, o comprometimento com qualidade e confiabilidade, eu acho que tem que melhorar, né, para arrancada. Senão a gente fica muito dependente de material importado, de marcas que são consagradas pelo que fazem, mas, cara, com imposto, com dólar, com tremendas dificuldades, né, para poder comprar, né? E aí a gente tem motores que a gente está extraindo potências altíssimas, aí quebra tudo aquele trabalho perdido, cara. Né? Tanta dificuldade para conseguir comprar aquela biela, né? E de repente tudo se perde, né? Então eu acho que o mercado ele está disposto a pagar o preço de uma peça mais premium, mas que ele monte com confiabilidade, com confiança, de que ele vai montar, né? Então, enfim. E também acho que falta um pouco do preparador, né? Os preparadores também, me desculpe se eu estiver errado, mas talvez falta um pouco do preparador apertar alguns fabricantes, né? Então, por exemplo, a gente está tendo problema de vedação, o motor está com um blow-by altíssimo, né? Então, vamos entender o que é o anel. Chegar num fabricante, amigão, me explica aí como funciona esse negócio aqui, né? Então, por exemplo, vamos falar de anel de pistão do motor AP. Tem um fabricante aí que disponibiliza um anel torsional. Deixa eu falar em anel torsional? Não. O que é? Então, é a coisa mais antiga que existe, super comum, né? Que você pega um anel e corta ele, né? Você vai ver ali uma seção transversal que tem uma característica chamada momento de inércia, né?
que vai definir a torção. Quando ele está funcionando, ele não fica bonitinho, quietinho, ele torce. Dependendo do perfil dele, ele torce mais ou menos. Uhum. Então, se ele tem uma torção positiva, é ótimo para não ter blow-by, né? Porque ele vai dar a torção dele e vai vedar. A vedação não é só no cilindro, na face do anel com o cilindro. Não. Na canaleta também. Quando ele torce, ele veda a canaleta. Então, você melhora muito a estanqueidade. O original não é assim, mas existe no catálogo na mesma medida lá com torsional, né? Então, assim, entender, mergulhar a fundo, né? O Fernando faz muito isso, faz com maestria, né? Mergulhar a fundo ali no componente, a natureza dele, como ele funciona e caçar quem faz aquilo ali, né? Ir atrás e perguntar e pôr na parede. Eu preciso dessa solução, né? Então, assim, tem que ter um tempo dedicado a você estudar como os componentes funcionam, para você saber argumentar tecnicamente com o fornecedor, falar, cara, a sua solução não está funcionando para mim. Uhum. Então, tem um problema de qualidade de peça, mas também, né, o preparador também eu acho que tem que apertar, né, com um bom argumento técnico, né? Ó, tá aqui, ó, mediu 1, 2, 3, ó, tá aqui variação de medida, tá aqui, ó, o material esticou, mudou a coloração, ó, isso aqui não tá vedando, tá dando blow-by, o que pode ser feito, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa, assim, eu cobrar. Acho que, cobrar, pôr na parede. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira às 19 horas a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.